Olá, caminhante, tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 12 ao dia 18 de junho de 2023. Nessa semana, a gente vai ter majoritariamente ainda a energia da lua minguante no céu, ou seja, vai ser uma semana de ritmo mais lento. Pode ser que a gente esteja um pouco mais cansado, pode ser que as coisas estejam também num ritmo menos acelerado, que a gente queira até que se resolva rápido, que aconteça rápido, mas não é bem assim que a realidade pode se mostrar para a gente. Eu comentei bastante sobre a energia da lua minguante no signo de Peixes, que aconteceu no sábado passado, dia 10, e nessa semana a gente vai ter as mudanças de lua, né, do signo da lua acontecendo, mas a influência dessa lua minguante no signo de Peixes, que foi onde ela aconteceu oficialmente, o aspecto de Sol e Lua aconteceu nesse signo no sábado. E a gente carrega essa energia até o domingo, quando acontece a lua nova no signo de Gêmeos. Então a gente está numa fase de finalização de um processo que começou anteriormente, pode ser um processo curto, né, do último mês, mas pode ser também um processo mais longo que vem desde o início do ano ou que vem desde o ano passado, ou um processo para a vida mesmo, né? As luas minguantes, elas sempre nos convidam a ressignificar, finalizar, deixar para lá coisas que já não fazem mais sentido na nossa vida. E aqui eu tinha comentado, né, na semana passada, que são justamente os temas de Peixes que vão um pouco para o lado sombra, que é o vitimismo, a fuga da realidade, a nossa necessidade de querer salvar todo mundo, ou até esse estado de simbiose que a gente entra com os outros, de meio que absorver tudo das pessoas ao nosso redor, dos ambientes ao nosso redor, como se a gente fosse realmente uma esponjinha que vai captando tudo, que vai assimilando tudo e vai guardando dentro da gente. Então, muitas vezes, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, aquilo que está dentro da gente incomodando, não é nem nosso. O que acontece é que a gente tem muito contato com as pessoas durante o dia, a gente frequenta muitos lugares e a gente vai captando ali no campo desses lugares energias, sentimentos, pensamentos de pessoas que passaram por ali, como se aquilo ficasse gravado mesmo nas paredes. E aqui eu tô falando como se fosse um campo eletromagnético mesmo, como se fosse uma rede de Wi-Fi que acumula numa nuvem ali que fica pairando, digamos assim, e aquela informação fica solta, fica livre. E a gente vai, passa por ela e acaba absorvendo, principalmente quando a gente está com o nosso campo aberto. Então é muito importante observar quando você estiver se sentindo triste, chateado, raivoso, ou com alguma emoção bastante desconfortável, que você observe os lugares que você passou, as pessoas com quem você conversou e o que você sentiu ali. Então, provavelmente você pode ter captado desse lugar essas frequências e trazido com você. Não é que a gente não possa também estar sentindo aquilo ou também ter essas emoções dentro da gente. Na verdade, a gente só absorve porque existe uma afinidade, digamos assim, mas aquilo reforça o que já estava adormecido dentro de nós. Às vezes estava ali guardadinho e a gente absorve mais daquilo e acaba transbordando e acaba vindo à tona justamente para mostrar que tem algo dentro da gente que não pode mais ficar lá,
que a gente não pode mais manter na nossa vida, na nossa realidade, no nosso campo energético, porque aquilo vai fazendo com que a gente acumule cada vez mais, até que exploda, até que a gente não suporte mais, até que a gente fique doente, ou seja, até que o nosso campo ou o nosso corpo, ele faça alguma coisa com aquilo, no sentido de pedir para a gente soltar, desapegar, limpar aquele peso que ele não está mais aguentando carregar. Então, observa nessa semana essas questões de como você se sente a cada lugar que você for. Presta atenção realmente quando você entra nesse lugar e quando você sai, se mudou aquilo que você estava sentindo, estava pensando. No seu contato com as pessoas, também observa o que você sente enquanto você fala, esteja presente, observa mesmo, não vive de uma maneira inconsciente, não viva, né, de uma maneira inconsciente, simplesmente transitando pela vida sem ter conhecimento profundo sobre aquilo que está te afetando, sobre aquilo que está, de certa forma, direcionando a sua realidade, porque está baseado naquilo que você pensa, que você sente, que você age em consequência disso. Então, esse é um exercício muito válido. E claro, né, perceber também aquilo que é nosso. Então, às vezes acontece alguma coisa com a gente, né, e aquilo causa determinadas sensações e emoções em nós. Mais uma vez, aquelas emoções, elas já estavam no nosso campo, elas já estavam dentro da gente. O que aconteceu, seja uma situação, uma conversa, enfim, né, algo que saiu do controle, do esperado, que frustrou suas expectativas, talvez, do que você esperava daquilo, na verdade foi só um gatilho para ativar essas emoções novamente, para como se dissesse assim, olha, eu tô aqui, eu preciso sair, eu preciso simplesmente fazer o meu papel, que é o papel da emoção, que é passar por você, que é simplesmente, enfim, passar o seu recado, vir, descarregar, né, aquela energia e ir embora. Enquanto a gente trava dentro da gente, enquanto a gente guarda no nosso campo, aquilo fica reverberando, fica nos afetando, e gerando pensamentos e emoções parecidos, né? Fica ali se retroalimentando e direcionando as nossas ações, e também acaba servindo como um grande catalisador para absorver as energias ao nosso redor. Então, que a gente saiba lidar com essas emoções. Essa energia da lua minguante, ela é muito favorável para a gente fazer processos de limpeza. E como que a gente pode fazer isso de uma maneira prática, né? Eu tô tentando trazer bastante dicas práticas para você poder treinar durante a semana aquilo que eu trago aqui e ver a mudança na sua vida. Então, para fazer os processos de limpeza de maneira prática, como a gente está falando aqui de uma lua num signo de água, a gente pode, primeiro, fazer algum tipo de terapia. Então, a água representa as nossas emoções. A gente pode fazer uma sessão de constelação familiar, por exemplo, se a questão você sente que envolve ali um padrão familiar. Você pode fazer uma sessão de Theta Healing, que é uma técnica de cura, de limpeza, né, de padrões, de questões inconscientes. Eu tenho um atendimento de Theta Healing, é só ir lá no meu site, o caminhododespertar.com, e vai estar lá os meus atendimentos e o meu contato, mas pode ser, enfim, com qualquer terapeuta. Fazer uma sessão de terapia, psicoterapia tradicional, né, é que a psicoterapia, ela é mais um acompanhamento, né, você não pode fazer uma sessão pontual específica. Eu também faço um acompanhamento terapêutico, né, mais frequente, digamos assim, em que a gente vai usando todas as técnicas que eu tenho. Eu faço, né, também a questão da psicoterapia, eu tenho uma pós, né, em psicanálise,
mas eu também uso outras ferramentas, é um acompanhamento holístico, digamos assim, né, terapêutico, complementar. E você pode também buscar qualquer outro tipo de terapia que surgir, fazer uma sessão de Reiki, fazer uma sessão de qualquer outra terapia que você goste, né, barra de Access, enfim, tem várias ferramentas, hipnose, PNL, tem várias ferramentas que podem ajudar a gente a fazer esse processo de uma maneira mais direcionada e consciente. Você também pode tomar um banho de ervas. Então, você pode tomar a semana toda se você quiser. E a cada dia você vai reforçando esse pedido, que essa água limpe do seu campo todas essas energias estagnadas, desconfortáveis, que não fazem mais sentido para você, que não ajudam você em nada. E vai intencionando, saiba que a nossa mente, a nossa intenção, ela é extremamente poderosa. Então também é uma ideia bem interessante. E por fim, tem um exercício da água, né, que eu já passei aqui, que eu já deixei o link aqui, mas eu posso deixar novamente, em que você vai segurar um copo de água e você vai direcionar para ele tudo que você quer soltar, tudo que você quer liberar, e você foca nessas sensações desconfortáveis e que você não quer mais, e imagina que está indo tudo para essa água. E aí você joga essa água fora e não usa o copo, você põe para lavar, descarta o copo também, e você pega outro copo com água novamente, e nessa água você vai segurar, né, entre as suas mãos, e você vai colocar coisas boas nela. Você vai imaginar alegria, felicidade, todas as crenças positivas que você conseguir pensar, imaginar, é o que você precisa naquele momento. Você vai imantar essa água, colocar energia ali, e você vai tomar essa água. E esse exercício, ele parece bem bobo no primeiro momento, mas ele é um exercício extremamente poderoso, porque a gente percebe a diferença no nosso campo assim que a gente termina o exercício. Então vale muito a pena a gente fazer. Tem um vídeo, né? Não sei se você já deve ter visto, mas é o vídeo de um menininho que faz experimentos com a planta e ele fica xingando a planta, falando nomes feios para uma planta, e para outra ele fica falando palavras bonitas de amor, de elogios, e depois ele observa, né, que uma das plantas secou, aqui ele falou coisas ruins, e a outra ficou linda, florida, bonita, né, tipo, ela simplesmente aceitou aqueles elogios, aquela energia boa. Então, isso, claro, aqui é o poder das palavras, mas na verdade você pode falar em voz alta se você quiser para essa água, você pode pensar, é a mesma coisa. Na verdade é a frequência que a gente está emanando, porque eu posso fazer esse experimento em todas as línguas, porque na verdade não é a palavra que sai da nossa boca, mas a intenção que a gente coloca por trás dela, e isso vai além de qualquer língua, né, que possa ser falada no mundo. Então é o mesmo princípio, digamos assim, desse experimento. E se você quiser ver, é um vídeo super fofinho desse menininho, que já deve estar grande até, porque é mais antigo. É só colocar lá no YouTube, experimento com a flor, menino, não sei. Você coloca lá, tenta achar, que vai ser muito bonitinho. Eu vou tentar deixar aqui na descrição do vídeo do YouTube. Se você está ouvindo pelo YouTube, provavelmente vai estar aqui. No Spotify, eu convido você ou a ir para o YouTube nesse mesmo podcast que você está ouvindo, vai estar lá na descrição, ou procurar por você mesmo. Então, em relação à lua minguante, é isso. Você também pode escrever no papel tudo que você quer desapegar e queimar, jogar fora, enfim, tudo que você sentir ali de fazer. E daí você começa um processo de preparação para a lua nova que vai acontecer no domingo. Então, no fim de semana, na verdade, a lua vai entrar em Gêmeos na quinta-feira, perto das 11 da noite. Então, sexta e sábado, principalmente, ela vai estar em Gêmeos, e a lua nova acontece na madrugada de sábado para domingo. A gente já vai ter essa energia mais favorável para novos inícios. Então, é o momento, depois de ter feito todas as limpezas, de você, digamos assim, preencher esse espaço que sobrou com coisas novas, com coisas positivas,
com intenções claras sobre aquilo que você deseja viver na sua vida hoje, daqui para frente, conscientemente, porque a gente não percebe, mas a gente está criando a nossa realidade o tempo todo, conscientemente ou não. Então, eu ter intenções claras é como se fosse uma ajudinha para o universo, dizendo para ele, olha, é isso aqui que eu quero criar. Senão a gente cria na base inconsciente. Então a gente cria através dos nossos medos, dos nossos receios, das nossas vontades também. Só que quando a gente tem um bloqueio em relação àquilo que a gente deseja conscientemente, se inconscientemente não está, digamos assim, indo na mesma direção, a gente acaba anulando. Então vamos pensar, né? O negativo e o positivo, eles se anulam. Então a gente tem que pensar que aqui, né, que até na questão energética, né, o negativo atrai o negativo, então mais do mesmo, positivo atrai mais positivo e o negativo e o positivo se anulam, né? Então aqui, se eu quero algo positivo, mas inconscientemente eu tenho medo, ou enfim, algo negativo ali, eu tô anulando e aquilo não acontece por conta disso. Então, fazer esse processo de limpeza, ter as intenções claras, é muito favorável para a gente criar a vida que a gente deseja. Tudo que eu estou falando aqui, que eu estou sugerindo, eu já fiz muito esses exercícios desde 2014, né? Que eu estou nessa jornada aí, vai fazer 10 anos já. E eu sempre estou fazendo, né, esses pequenos rituais, digamos assim, de lua minguante, de lua nova, sempre consciente dos ciclos, dos movimentos astrológicos. E isso me trouxe até onde eu tô hoje, né? Morando num outro país, trabalhando com aquilo que eu amo, ajudando as pessoas de alguma forma com a minha mensagem. E isso não era a minha realidade lá atrás. Então a gente conhece as pessoas, né? E tende a achar que a vida delas estava pronta. Ela sempre foi assim. E na verdade não, né? Nós temos os nossos processos e cada um tá num lugar, digamos assim, dessa estrada, né? E a gente não pode comparar a nossa jornada com a do outro, porque às vezes a gente tá num quilômetro, né, dessa estrada e outra pessoa tá um pouco mais à frente ou um pouco mais atrás, mas não significa que ela tá mais à frente ou não, significa apenas talvez que ela começou antes, ou que ela tá num ritmo mais rápido, mais lento, ou que ela foi e voltou várias vezes, e cada um vai ter a sua trajetória, e a gente tem que honrar a nossa, focar na nossa vida, na nossa trajetória e fazer com que ela seja cada vez mais consciente e elevada. Então, mais para o final da semana, já é interessante fazer a lista de intenções, fazer um exercício de manifestação. Eu tenho um vídeo de uma meditação, de manifestação da realidade, né? Manifestação da lua nova. Eu vou deixar o link aqui também para quem sentir de fazer, vou deixar no YouTube, né? Na descrição do vídeo. Então eu vou ajudar você, né? Com essa meditação a fazer esse trabalho de lua nova, se você quiser intencionar com mais clareza e depois fazer o processo mental, né? Imantar o nosso pensamento com a carga energética necessária para que isso se manifeste na nossa realidade com mais facilidade e no tempo certo, né? No tempo divino, para a gente viver aquela realidade. Então, falando agora das luas, né, que vai, pelas quais, os signos, na verdade, pelos quais a lua vai passar, na segunda-feira eu tenho uma lua em Áries o dia todo, então pode ser um dia bastante agitado, pode ser um dia bastante movimentado, com bastante coisas para fazer, só que a gente está numa lua minguante, então pode ser que essa energia se introverta, pode ser que a gente fique com ela muito internalizada,
porque a energia tá agitada, né, no céu, o fogo tá ali querendo movimentar a gente, mas a fase minguante ela pede recolhimento, ela pede um olhar para dentro, então pode ser que a gente não consiga dosar muito bem essa energia. Então, cuida, né, da sua energia. Observa se você está introjetando isso, se você está voltando muito para dentro, né? Virando ansiedade, virando cobrança, pressão, e se puder, canaliza essa energia de uma maneira positiva, fazendo o que precisa ser feito e praticando atividades físicas. Essa é a dica central de uma lua em Áries. Na terça-feira, a lua vai entrar em Touro só às 3h30 da tarde. Então, a primeira metade do dia ainda tem essa energia ariana forte, muito voltada para as resoluções, digamos assim, para a energia de motivação, força, coragem, para a gente fazer o que precisa ser feito. Mas quando ela entrar em Touro, dá uma boa sentada. Aí, dentro da fase minguante, pode ser que o cansaço ele realmente sobrecaia sobre nós, a gente se sinta mais lento, mais moroso, querendo descansar mais, fazendo as coisas num compasso menor. E esse é o pedido do céu, na verdade, que a gente possa desacelerar, que a gente se permita fazer isso sem culpa, porque vão ter outros momentos em que a gente vai estar sim mais motivado, mais agitado, com vontade de fazer as coisas, e às vezes não, e tá tudo bem. A gente precisa lembrar que a gente não é um robô, ou seja, não somos lineares, não estamos todos os dias do mesmo jeito. Claro que a gente vive numa sociedade, né, num sistema que faz com que a gente, que pede, na verdade, que demanda que a gente performe todos os dias da mesma forma, mas a gente sabe que não é assim. Então, dentro do possível, das suas possibilidades, tenta diminuir o ritmo, descansar mais e se permitir fazer com que esse momento seja favorável para esse olhar para dentro. Touro, ele é um signo muito voltado para as questões materiais, para as questões sensoriais e para os elementos naturais. Então, é muito favorável ter contato com a natureza, colocar os pés no chão, na grama, diminuir o ritmo, descansar mais, comer uma comida gostosa, tomar um banho consciente, ou seja, sentindo ali a água caindo no seu corpo, na sua pele, sentindo o cheiro, né, do sabonete, fazer uma experiência mais sensorial. Isso também está bem favorável. Então, o banho de ervas aqui vai cair muito bem. Na lua em Áries, talvez fazer o exercício do fogo, então escrever num papel e queimar. Depois você entra na fase dos banhos, né? Então, terça e quarta, tomar um banho de ervas, quinta também favorável para isso. Então, são movimentos favoráveis de acordo com a fase e o signo que a lua vai estar passando. Na quinta-feira, a lua vai passar o dia todo em Touro, ela entra em Gêmeos só às 11 da noite, então a gente ainda tem esse movimento favorável ao descanso, ao recolhimento, ao ritmo mais lento, aos prazeres sensoriais, né? Esse contato com os 5 sentidos conscientemente, para a gente ancorar a nossa energia, aterrar mesmo, sabe? Focar na matéria, para a gente não se perder também muito na nossa mente, nos nossos pensamentos, nas nossas preocupações. Só que quando a lua entrar em Gêmeos, a gente tende a ficar assim mais mental, mais racional, a mente mais agitada. Mas a gente, ao mesmo tempo, já começa a se preparar para a energia da lua nova. Então, é muito favorável a gente fazer coisas mais leves, mais gostosas, ter contato com as pessoas, que nos façam bem, principalmente, estudar um assunto que a gente goste, enfim, pegar leve com a gente. Eu acho que essa é a dica principal. Na quinta-feira, ainda, né, vai ter um aspecto de Mercúrio com Saturno, um aspecto desafiador, que pode trazer uma certa autocobrança, um certo pessimismo. Então, se você perceber que está pensando que as coisas
podem mais dar errado do que dar certo, ou muito preocupado, muito, enfim, pensando demais naquilo que pode dar errado. Toma cuidado com isso, dá um passinho atrás, conversa com a sua mente. A gente tende a aceitar tudo que ela fala, todos os pensamentos que vêm, e a gente não percebe que a gente pode sim ressignificá-los, transmutá-los, conversar com eles, falar, não, por que isso vai acontecer? Também pode dar certo, também pode ser que a pessoa fale sim. Então, fazer essa inversão, né, da conversa, não aceitar todos os pensamentos como fato, como verdade, e conversar com a sua mente, porque quando a lua entrar em Gêmeos, a gente tende a ficar com a mente bastante agitada, né? Os pensamentos, eles nos sobrecarregam até de tanto que a gente pensa. Então, fazer esse movimento de ir contra a maré, né, dos pensamentos, principalmente se eles forem desafiadores, é muito positivo para a gente não sucumbir e não cair nas armadilhas da nossa mente pessimista, tá? Isso vai afetar a nossa energia, que afeta a nossa vida, a nossa realidade, as nossas ações, vira uma bola de neve. Então, que a gente comece desde o início ali, né, para que isso não vire aquele efeito dominó e acabe criando, né, uma vida que a gente não deseja viver. No sábado, na verdade, esse mesmo Mercúrio vai fazer um aspecto positivo com Vênus. Então, isso é muito favorável. A gente vai ter a oportunidade de justamente ter pensamentos melhores, mais elevados, mais belos, mais positivos. E aqui a gente pode usar essa energia para escolher conscientemente, pensar coisas boas e positivas, depois talvez de uma nuvem aí de pessimismo que possa ter caído sobre a gente. No sábado, Saturno vai entrar em movimento retrógrado no signo de Peixes. É um período longo, tá? De meses aí, então não é uma coisa que a gente vai sentir com tanta facilidade como a gente sente, por exemplo, a influência de Mercúrio retrógrado. Mas aqui a gente vai ser convidado a refletir, a rever os nossos planos, as questões concretas da nossa vida, o quanto a gente tem se responsabilizado pela nossa felicidade, pelos nossos sonhos, pelas nossas questões internas, que são os assuntos, né, piscianos, e para a gente talvez refletir o caminho que a gente está seguindo, as atitudes que a gente vem tomando, para que a gente possa criar aquilo que a gente deseja, e não porque tem que ser assim, não porque alguém está dizendo que tem que ser assim, por cobranças externas, tá? Que a gente realmente se alinhe ao que o nosso coração está dizendo, ao que a nossa alma está pedindo, e não ao que o mundo externo está nos exigindo. Que a gente saiba se rebelar um pouquinho, sabe? E contra as estruturas pré-estabelecidas que não fazem sentido com aquilo que a gente realmente deseja viver. Na madrugada de sábado para domingo, às 1h30 da manhã, o Sol e a Lua se encontram no finalzinho de Gêmeos e a gente tem início a Lua Nova. Então aqui é o momento de plantar as sementes. O solo está fértil, está preparado, o campo do universo é como se abrisse um portal, e aquilo que a gente intenciona, aquilo que a gente planta mentalmente, né, a intenção que a gente coloca, tem mais possibilidade de se manifestar. Com mais rapidez, inclusive com mais facilidade, porque a gente está conscientemente direcionando a energia da Lua ao nosso favor. Aí no domingo, a gente vai ter a Lua já em Câncer, às 8 da manhã, e essa Lua em Câncer, ela traz um tom mais emocional, ela traz um lado mais intuitivo, mais sensível para o nosso dia. Então é um dia muito gostoso para estar em família, para fazer coisas em família, para ir visitar a família, ou para ficar em casa, para cuidar da casa, para estar com pessoas com quem você se sente em família. Não precisa ser a família de sangue, mas para resgatar aquela sensação de lar.
inclusive o nosso lar interno. Então, fazendo coisas que você se sinta bem, que você se sinta em casa com você mesmo, que você se sinta acolhido. Então, o autocuidado, o autoacolhimento, a autoaceitação é muito positivo aqui. É um dia para cuidar de você, por você, sem esperar isso de ninguém. Então, são essas as informações que eu queria trazer sobre essa semana. Eu espero de verdade que tenha sido e que seja, na verdade, uma semana maravilhosa, que você possa passar por esse processo de limpeza, de depuração de uma maneira muito positiva e favorável, para que do outro lado você saia uma pessoa completamente diferente, completamente realizada, liberada de todos os pesos que você vinha carregando até aqui. Então, a gente se vê no próximo Céu da Semana. Não esquece de deixar o seu like para mim, as suas estrelinhas no Spotify também, só para eu saber se está fazendo sentido para você. Compartilha com alguém que pode se beneficiar daquilo que eu estou trazendo aqui, né? E a gente vai se falando. Um beijo enorme e até mais. Tchau, tchau!